nós temos aqui na sede da FESPESP, que é a Federação dos Sindicatos de Servidores do Estado de São Paulo, uma pessoa, uma mulher que é extremamente concorrida. É difícil a gente pegar essa mulher para trazer para a FESPESP para fazer um programa, porque ela é solicitada no Brasil inteiro. E ela é, além de uma pessoa muito doce, é uma capacidade no tema que ela vai abordar com vocês. Aliás, é um tema árido, mas ele é um tema que, quando a gente toma conhecimento, a gente põe de vez o pé na realidade. Nós estamos falando da Maria Lúcia Fatorelli, que as entidades todas de serviço público, os sindicatos, até os deputados na Câmara Federal, os senadores conhecem e respeitam muito. E vocês vão logo mais entender por quê. Eu tenho aqui esse panfleto, que é um panfleto pedagógico, que explica, em palavras mais sintéticas e diretas, essas definições que Maria Lúcia vai trazer para a gente. Esse programa, que poderia ser um programa extenso, na verdade vai ser dividido em 4 blocos, com 4 pessoas que são militantes de movimentos sindicais e que vão conversar com ela dentro das suas áreas de especificidade. E no meu caso eu vou fazer a apresentação dessa mulher encantadora, humilde, profundamente conhecedora do tema que ela vai trazer para a gente. Com vocês, Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia, é um prazer ter você aqui na FESPESP. Você está falando através da FESPcast com todos os nossos internautas e servidores públicos que nos seguem. E com a Maria Lúcia, nós temos também o prazer de receber a Sônia Alves, que é da Auditoria Cidadã do Núcleo de São Paulo, e ela vai compartilhar o tempo com a Maria Lúcia e vai contar para nós a história da Auditoria Cidadã aqui em São Paulo. Maria Lúcia, a minha primeira pergunta para você é saber quem você é, da onde você vem e como que você assumiu dentro do movimento da Auditoria Cidadã, como é que você saiu de uma servidora pública da Receita e você assumiu uma responsabilidade que te levou para o mercado comum da Europa, que te levou para a Grécia, certo? Que fez você mostrar em dados reais até fora do Brasil problemas em outros países com dívida que os próprios técnicos de lá não sabiam apresentar. Então eu queria que você começasse pelo começo com o nosso público e dissesse um pouco quem você é e como é que você chegou a ter tanta responsabilidade. Sim, gratidão em primeiro lugar, querida Desirê, muito grata por essa apresentação tão carinhosa que você fez. E por toda a dedicação sua e de todo o coletivo aqui da FESPESP, né, contribuindo para divulgar a Auditoria Cidadã da Dívida, que é uma associação sem fins lucrativos, né, que pesquisa há 25 anos, nós começamos no ano 2000, essa pesquisa da dívida pública brasileira e acabamos expandindo para a pesquisa da dívida pública em outros países. Temos os núcleos Brasil afora, não é? A Sônia está aqui representando o núcleo São Paulo, antes dela nós tivemos a Carmen, Grissane, e temos núcleos em quase todos os estados. E como é que eu Toda cheguei, história tem um começo, né? Toda história tem um começo. Bom, certo dia você estava... Era uma vez. Era uma vez. Eu fui a auditora da Receita Federal, fiz o concurso em 1981, tomei posse em 82, trabalhei aí em vários setores da Receita Federal, e lá em 1999 eu já tinha ocupado chefias, estava na época trabalhando no grupo de fiscalização de bancos, de instituições financeiras sediadas ali na região abrangida pela delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte, quando meus colegas me convidaram para ir para o sindicato, para ter essa experiência durante um tempo, que eu já tinha quase 20 anos de carreira e precisaria também passar por essa experiência do sindicato. Eu era muito questionadora e às vezes
pressionava muito o sindicato, vem para cá, vem fazer a sua parte aqui também. E eu acabei assumindo, fui eleita pelos meus colegas para assumir a presidência do Sindicato dos Auditores Fiscais em Belo Horizonte e região. Uma região que na época abrangia uma região grande, pegava até Montes Claros, que está bem ao norte de Minas. E nessa posição, assim que eu cheguei, que eu assumi, nós estávamos em 1999, passando por aqueles anos do governo Fernando Henrique Cardoso, com o nosso salário congelado, lembra? Fernando Henrique dava R$1 por ano de reajuste. Lembro, período duro. Aliás, né, nós servidores públicos sempre pagamos a conta. Exatamente. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no sindicato foi procurar pelos estudos que o sindicato pudesse ter feito sobre o orçamento. Por que a gente estava com aquele salário congelado, se eu conhecia, né, por parte do trabalho da Receita, o volume de arrecadação tributária, sabia que nós batíamos recorde de arrecadação todos os anos. Por que estávamos com aquele congelamento salarial? E, para meu espanto, não tinha sido feito ainda um estudo aprofundado sobre o orçamento público. Então, eu me debrucei sobre isso e quando eu consegui acessar os dados, o que não foi fácil, viu? Quando eu consegui acessar os dados e montei pela primeira vez um gráfico como esse, com os dados do orçamento, a figura já era essa, lá em 1999. Era mais de 40% para pagar juros e amortizações da dívida e uma migalha para as áreas que realmente interessam à sociedade brasileira. Educação com menos de 3%, saúde com cerca de 4%. Não é? Aqui a gente olha, a questão ambiental, por exemplo, é quase zero. E aqui, ao ver a destinação de recursos para o orçamento, você entende tudo que está acontecendo de errado no Brasil. Então você, ao entrar na vida sindical e ao fazer essa pesquisa de um orçamento, que era o orçamento do Serviço Público de Minas Gerais, você se inteirou, digamos assim, pela primeira vez, do impacto que essa sombra, né, digamos, o serviço da dívida exercia como pressão em cima da peça pública, o orçamento, que deveria ser mais soberano do que é. Com certeza, só que não é de Minas. Eu estava lotada em Minas, mas eu... você era nacional, porque federal. Você era federal, exatamente. Desculpa. A gente buscou o orçamento federal. E já era essa figura do orçamento federal que a gente vê até hoje mudando ao longo do tempo. Os números foram modificando, mas a repartição se mantém praticamente a mesma. Isso aqui deixou claro que a disputa de recursos entre todas as áreas sociais, todos os investimentos na estrutura do Estado e o gasto financeiro com a dívida. Essa é a disputa. E aí eu comecei a convidar outros sindicatos. Nós formamos em Minas o Fisco Fórum Minas Gerais, que congregava o Fisco Federal, da Previdência, do Trabalho, do Estado, do município. E nós nos reuníamos todo mês para avançar os estudos sobre orçamento, cada um assumia uma parte e a gente foi avançando. Em 2000, a OAB, a CNBB e várias entidades da sociedade civil, coordenadas pela campanha Jubileu Sul, surgiram com a proposta de um plebiscito popular sobre a dívida pública, convidando as entidades a aderirem, apoiarem. E esse plebiscito, na época, no ano 2000, tinha 3 perguntas. Uma das perguntas era: você concorda em continuar pagando essa dívida pública sem realizar a auditoria prevista na Constituição Federal? E esse plebiscito, numa época em que não existiam redes sociais, ele conseguiu mais de 6 milhões de votos. Olha só. Ele se expandiu por 3.444 municípios do país, através exatamente da participação das entidades que tinham capilaridade, das igrejas, dos movimentos sociais. Sônia, me fala um pouco de você, que é militante aqui do Sindilex. Como é que você soube da Auditoria Cidadã, que está com sede lá em Brasília? Como é que você passou a participar aqui em São Paulo? O que te chamou a atenção
nessa luta da Maria Lúcia e de tantos colegas do serviço público que estão junto nessa... Porque são duas situações. Uma é a auditoria mais palatáveis para nós que não conhecemos o assunto a fundo. Uma é falar de auditoria cidadã da dívida e outra é falar de securitização da dívida. E nós vamos ter colegas aqui que vão sentar onde eu estou sentada e vão conversar com a Maria Lúcia sobre isso de uma maneira mais detalhada. Mas eu queria, antes de chamar o nosso intervalo, eu gostaria de saber um pouco da Sônia, como que ela teve contato com a auditoria cidadã da dívida e como ela, militante do movimento sindical, também assumiu essa pauta dentro do seu, imagino, né, o dia apertado, né, porque quem está no movimento sindical sempre se desdobra entre muitas atividades. Sim, é verdade. Bom, eu desejo Maria Lúcia uma boa tarde, é um prazer. Obrigada. Desejo. Quero agradecer a FEPESP por essa oportunidade, né, de nós falarmos do núcleo da Auditoria Cidadã no estado de São Paulo. Bom, eu sou economista e sempre me veio à cabeça o seguinte: o orçamento é uma peça em disputa pela sociedade. Disputa entre as áreas sociais, entre o povo e entre quem tem condições financeiras, quem tem realmente, que detém o patrimônio público, o patrimônio e que detém a riqueza. E o que a gente percebe é que quem está ganhando de lavada são os banqueiros, são os rentistas, que estão do lado dos privilegiados. Estão ganhando de lavada, porque você olha a peça orçamentária aqui, a divisão é absurda. Você paga muito mais em dívida do que os demais setores sociais. Então, eu sempre quis questionar esse modelo, né, de injusto, né? Injusto que e nós temos antidemocrático. Aqui. Exatamente. E eu estive em Brasília, eu conheci a Maria Lúcia em alguns momentos que eu pegava no site, conseguia ver os discursos dela e me identificava. Eu uma vez estive em Brasília e fui assistir a um seminário, né, Maria Lúcia? Foi. E aí eu conheci muita coisa, inclusive de uma senadora ou uma deputada grega que falou como é que foi lá na Grécia, como que a Maria Lúcia ajudou a desvendar a crise da Grécia, que estourou depois de 2008, 2009 e por aí por diante. Nós acompanhamos isso aqui no Brasil bastante, né? Na época, a Grécia foi tida como um país sem possibilidades econômicas, um país falido. Então, continue. E lá eu conheci a Carmen Bressani. A Carmen Bressani, ela é daqui de São Paulo e ela me chamou para atuar no núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida, núcleo São Paulo. E eu comecei a atuar com ela. E nós fizemos muitas lutas em conjunto, inclusive contra o modelo da Previdência dos servidores, que ele taxou os servidores em 14%, né, os aposentados. Né? Isso você Reforma no municipal. No municipal, Sampaprev. Uhum. Nós tivemos uma luta bem grande aqui em São Paulo contra o Sampaprev, né, que na época começou com o Dória. E nós fizemos uma luta bem grande e nós conseguimos expandir o núcleo aqui até através de conversa com as pessoas nessa luta. E nós fortalecemos então o núcleo e começamos a trabalhar aqui o núcleo da Auditoria Cidadã. Eu não vou me alongar muito mais, mas antes de chamar então o nosso intervalo, eu lembro a vocês que permaneçam conectados, porque nós vamos tratar das definições dessas palavras que nós utilizamos aqui e vocês vão ver, vão sentir o peso do significado social e político que isso tudo tem. Fique com a gente e até logo mais.
telespectadores, vamos continuar aqui nosso FESPcast com a Maria Lúcia Fattorelli e com a Sônia Alves, ambas da Auditoria Cidadã Nacional e Estadual. Maria Lúcia, vamos continuar falando sobre a dívida pública, não é? Nós temos uma previsão na Constituição de obrigatoriedade de realização dessa auditoria na dívida pública brasileira. Isso está lá na Constituição de 88. Fala um pouco para a gente sobre esse processo e o que seria essa auditoria na dívida pública brasileira. Sim, é muito importante você trazer, porque isso é um dos respaldos da nossa luta. A nossa luta, além de ser respaldada naquele plebiscito popular que eu respondi para Desirê, que foi o início da Auditoria Cidadã, ela nasceu ali daquele plebiscito, porque aquele plebiscito, depois daqueles votos todos, foram apresentados ao Executivo, Legislativo, Judiciário, e ninguém tomou providência nenhuma. Então, a organização do plebiscito perguntou, e nós que organizamos todo esse processo, nós também não vamos fazer nada? E aí decidimos criar a Auditoria Cidadã da Dívida, um movimento para continuar investigando a dívida pública. E o respaldo de tudo isso foi a Constituição, porque a pergunta do plebiscito era: você concorda em continuar pagando essa dívida sem realizar a auditoria prevista na Constituição? Então, essa luta, ela tem um respaldo constitucional e ela tem um respaldo popular. Foram mais de 6 milhões de pessoas que votaram naquele plebiscito popular naquela época, né? Então, o que aconteceu na Constituição de 88? Isso aí entrou na Constituição, na verdade, o autor dessa emenda que gerou o artigo 26 do ato das disposições transitórias é o deputado Hermes Zanetti. Ele já foi, inclusive, homenageado pela Auditoria Cidadã quando nós completamos 20 anos de luta. Vai ser homenageado de novo esse ano, com 25 anos de luta. E ele conta que o que ele queria era interrupção do pagamento até que se auditasse tudo, porque na década de 80 a gente estava enfrentando uma crise da dívida. Os bancos internacionais privados, que eram os principais credores, muitos deles já tinham dado até baixa dessa dívida, já consideravam a dívida paga, e os governos no Brasil, apesar de uma breve interrupção no governo Sarney, pelo ministro Dilson Funaro, os pagamentos foram retomados depois pelo Maílson da Nóbrega, né, tão queridinho do mercado até hoje, né, já é banqueiro, inclusive. Então, essa questão da auditoria surgiu naquele contexto. E o que aconteceu depois daquilo ali? Não é? Tentaram até formar algumas comissões para cumprir a Constituição, mas nunca se conseguiu. O único documento que chegou a ser aprovado foi um relatório do senador Severo Gomes, que aborda as questões jurídicas do endividamento, mostra nulidade, mostra que aqueles acordos internacionais eram completamente inconstitucionais, feriam a nossa soberania, feriam várias questões constitucionais. E aqueles acordos, depois a gente estudando o assunto, viu que eles entraram, Léo, em risco de prescrição. Isso foi tudo ignorado. Aqueles contratos prescritos, nulos, já eram nulos. Prescrever, ninguém tomou conhecimento, aquilo ali foi transformado em novos títulos da dívida externa brasileira, numa operação que teve o nome de Plano Brady, que foi realizada em Luxemburgo, que é paraíso fiscal. Esses novos títulos gerados dessa transformação não eram tão irregulares, porque o próprio mercado sabia da sua origem de transformação em contrato prescrito em título, que nenhuma bolsa de valores do mundo poderia negociar aqueles títulos. E sabe o que o Brasil fez? Aceitou aqueles títulos como moeda de privatização. Empresas brasileiras privatizadas ali por Fernando Henrique foram pagas
com esses títulos decorrentes dessa transformação. Outra parte daqueles títulos foi transformada em dívida interna no momento em que estávamos ali começando o Plano Real, pagando juros de quase 50% ao ano. Então, veja bem, você pega uma coisa podre, prescrita, transforma em novos títulos, uma operação sem transparência em Luxemburgo, depois aquilo vira uma dívida interna, uma obrigação do país. Né? Tudo sem transparência, tudo sigiloso. Nós não sabemos quem são os detentores dos títulos públicos do Brasil. Isso é uma informação considerada sigilosa. Sim, então, né? Maria Lúcia, para o nosso espectador aqui entender um pouquinho mais todo esse processo, você está dizendo que a nossa dívida, aquela dívida externa, que quando em 80 e 88, né, era pequeno, né? Acho que o pessoal da produção aí não tinha nem nascido ainda, e nós sempre ouvimos falar nessa dívida externa, era um grande bicho-papão, a dívida externa brasileira, era o assunto da vez. Até na própria eleição, aquela primeira eleição pós-democratização, participou Lula, Brizola, e o Fernando Collor ganhou, né, que hoje foi preso, né, ironia do destino. A gente tinha toda essa preocupação com a dívida externa. Depois do final ali do mandato do Fernando Henrique, vocês me corrijam se eu estiver errado, parece que houve, ou foi no começo do mandato do Lula 1, houve a divulgação de que não havia mais dívida externa, que o Brasil tinha zerado sua dívida. Mas aí eu olho agora no orçamento federal, nós temos aqui 42,96% do orçamento federal de 2024, que representam aí a dívida, né? Juros e pagamento da dívida, juros e amortizações da dívida. É claro, a gente sabe que tem a dívida interna, a gente tem a dívida que decorre da própria Selic, etc., né? Mas como você poderia resumir essa dívida que a gente ainda paga de 42% e essa nossa herança que é composta por esses títulos podres lá na época pré-redemocratização? Sim, Léo, super importante. Primeiro, a parte da dívida externa que o Lula pagou foi só a dívida externa com o FMI. Sendo que os principais credores da dívida externa, historicamente, mais de 90% da dívida externa, entre 80% e 90%, quer dizer, sempre os credores foram bancos privados internacionais. A dívida com o FMI sempre foi muito reduzida em comparação ao montante da dívida externa. O pagamento que Lula fez ao FMI, que foi na verdade até uma antecipação, essa dívida com o FMI venceria em 2007, ele quitou em 2005, foi uma transformação de dívida externa em interna, mais uma. Em vários momentos nós tivemos transformação de dívida externa em interna. Por isso que aquele mandamento constitucional lá que cita a auditoria da dívida externa, ele tem que ser entendido como auditoria da dívida pública. Porque a coisa, ela vai simplesmente mudar de roupa, mas é a mesma obrigação. E nesse pagamento aqui, que você chamou a atenção, que leva não sei se 40... Não sei se consegue colocar na tela, acho que não, né? Não dá para ver, né? Na tela, né? Isso aí, o gráfico. Talvez né? Depois da edição, depois aí você corta esse pedacinho. É. Então, esse gráfico aqui, que é o orçamento federal executado, pago em 2024, é o último, né? Nós estamos agora em final de abril de 2025, então o último ano encerrado, 2024, esse aqui é o mais recente. 43% praticamente de tudo que foi pago foi destinado a juros e amortizações da dívida. Aqui dentro tá E vamos destacar que a Previdência Social é exatamente a metade disso. Exatamente a metade. E aqui beneficia milhões de famílias. Tá?
E aqui? Quem é beneficiado? Sigilo. A gente só sabe em grupos econômicos. Bancos, quase a metade. Fundos de pensão, inclusive os privados que estão a cargo de bancos, quase 20%. Fundos financeiros de investimento que também estão a cargo de bancos, outros 17%. Estrangeiros, cerca de 8% aqui são estrangeiros, não bancos, estrangeiros, especuladores que tem aqui. Então aqui também tem a dívida, tem o pagamento da dívida externa aqui também, que ainda temos dívida externa, mas o problema maior hoje está na dívida interna. Então é um processo, o ciclo atual da dívida, Léo, ele nasce com a ditadura militar. Com a implantação da ditadura militar aqui, foi imposto um plano econômico, o chamado PAEG. A Sônia é economista, ela deve ter estudado muito o PAEG, que é um plano econômico que foi imposto pela ditadura militar, com regras de ajuste fiscal, de juros internos elevados, e uma série de coisas que amarram a economia brasileira até hoje. E uma das questões do PAEG foi também a criação do Banco Central. Nesse modelo de Banco Central, de costas para o Brasil, com uma política monetária suicida, com juro alto demais, com enxugamento de moeda, tirando a liquidez da nossa economia, encarecendo o juro de mercado. E pegando empréstimo a rodo, né? Lá fora, porque o dólar estava muito baixo na época, 70, 71, por causa daquele plano Bretton Woods, né? Daquele acordo de Bretton Woods, que tirou a validade do ouro com relação ao dólar, tirou isso e começou a emitir moeda, e a moeda ficou barata no mercado e o Brasil se endividou por aí. E depois, meu amigo, como é que foi a história, né? Então a gente todos podemos ver como é complexo esse sistema de endividamento, que envolve desde as variações cambiais e as estratégias cambiais, né, até mecanismos mais engenhosos de você, primeiro, incentivar a geração de crédito, despesa e financiamento, e no segundo momento você treinar isso para alguns agentes que têm um certo, não digo só prestígio, mas uma colocação especial nesse mercado, né? A gente tem pouco tempo para, antes do nosso intervalo, por que a imprensa não aborda esse tema? Por causa da abrangência do poder financeiro. O poder financeiro, ele hoje detém ou os conselhos editoriais ou a própria mídia. Aquela revista Exame foi comprada por um banco, o Valor Econômico está lá com a influência de bancos do seu conselho editorial. Toda a imprensa econômica, ela tem forte influência. Tanto é que você vê quem é entrevistado. É sempre um CEO, um diretor, uma pessoa da área financeira privada que tem esse interesse aqui. Quando você falou de prestígio, é isso mesmo. Quando o Tesouro Nacional emite os títulos públicos, os títulos da dívida pública, e o Banco Central leiloa, quem é que participa desse leilão? Só os dealers. Os dealers são 12 instituições financeiras que a cada 6 meses vão sendo escolhidas. Tem alguma variação a cada 6 meses, algumas nunca saem dessa lista, mas algumas vão ficando ali. E alguns títulos são o filé do filé, aqueles que pagam maior juros. Não tem briga entre eles, porque é tudo combinado. Dessa vez vai ficar para um, da outra vez para o outro, da outra vez para o outro. Então esses dealers, e é engraçado o nome dealer, né? No jogo do pôquer, é quem dá as cartas, né? Dá as cartas. Então é muito significativo isso. Nós vimos isso. Eles mandam no jogo. Eles dão as cartas. E mandam no jogo. Mandam no jogo. E nós vimos isso na CPSEC de São Paulo. Foi. Não é? Porque
os destinatários dos créditos da securitização também não são São quaisquer grandes bancos, são bancos. só alguns bancos Escolhidos. É e o prestigiados. QIB, Qualified Investors, É. são só a nata da nata do mercado. Do mercado, exatamente. Bom, então para a gente finalizar, irmos para um novo intervalo, onde vamos abordar a questão do endividamento do Estado de São Paulo, vamos iniciar essa conversa sobre a securitização, né? Que foi o ano passado aprovado, né, no Congresso, que a gente vai ver no próximo bloco também, mas como, em poucas palavras, acho que temos 2 minutos, o que é securitização? Olha, securitização é um mecanismo financeiro muito praticado no setor financeiro privado. A questão é a seguinte: no setor financeiro privado, quando se faz uma securitização, que é a transformação de um volume de ativos em papéis negociáveis, isso é securitizar, transformar um volume de ativos. Esse volume de ativos pode ser um volume de créditos, por exemplo, em papéis financeiros. A diferença essencial é, no mercado financeiro privado, quando se faz uma securitização, quem compra esses papéis financeiros aqui, emitidos, assume o risco daqueles créditos que originaram esses papéis serem pagos ou não. Então, se você entra como comprador de papéis de securitização no mercado financeiro, você corre o risco. Tem, inclusive, legislação do mercado financeiro internacional que, se esse risco não acontece, essa transferência de risco não acontece, é descaracterizada, é desconfigurada a securitização e a operação é classificada como uma operação de crédito, como um empréstimo, tá? Que é o que acontece na securitização do Estado. Exatamente. Por quê? Que foi agora legalizado. Porque no Sim. Estado, Léo, a securitização, ela pega um volume de créditos públicos, a empresa, que aqui em São Paulo é a CPSEC S.A., emite os papéis financeiros, que são as debêntures, o mercado compra. Só que, se aqueles créditos não são pagos, Não há o risco. não há risco. O Estado Emite. garante de antemão a entrega do fluxo, de uma parte do fluxo de arrecadação dele, para pagar esses papéis financeiros. Está garantida a entrega daquele fluxo de arrecadação, e nós vimos na CPI da PPH Ativos S.A., que é um esquema idêntico ao da CPSEC, que em alguns casos em que de fato houve o furo de alguns créditos, o município recompôs aquele fluxo. Ele deu mais créditos, então não há risco. Então esse é um dos indícios de fraude da securitização de créditos públicos. Ou seja, securitização, o nome já diz, vem de seguro. Não vende Né? seguro. Não? Na ideia de seguro você tem um Security. risco. Não, Security. vem de entendi. security, de sim. papéis financeiros. Papéis financeiros. Não vende seguro. Aí que está a ilusão A pegadinha. a pegadinha, né? Isso Que é eles importante soltam para toda a destacar, população. Não é assegurar o dinheiro, é security, é transformar em papéis, pegar o dinheiro e é uma antecipação de receita que não poderia ser feita por um governo, mas eles fazem através dessa estatal independente. Isso é uma pedalada, não é? Isso é equivalente a um consignado de recursos Consignado de públicos. recursos. Porque ao ceder uma parte do fluxo de arrecadação, antecipadamente, esse fluxo de arrecadação não chega, esse pedaço cedido não chega no cofre público. Igual quem faz um consignado. O que acontece quando você faz um consignado? O banco já desconta na folha, antes de chegar o salário para você. Antes de chegar na sua conta. Exatamente. É igual, só que isso
em termos de finanças públicas, Não poderia acontecer, é inconstitucional. é constitucional, é um escândalo, porque é um desvio orçamentário por fora dos controles. Isso impacta no teto de gastos, no valor que tem que ser destinado para educação, saúde, se você diminui Porque a você receita. endivida o Estado, né? Porque na verdade você antecipa a receita, mas você vai fazendo uma circulação no mercado que sobra depois para você assegurar aqueles papéis, você joga então patrimônio, você joga, como ela falou, fluxo de receita, você vai endividando o Estado por uma antecipação de receita que não é condizente com aquilo que você vai pagar. Você aumenta o endividamento do Estado. E você tira investimento do futuro governante, não é? Sim. Então isso até do ponto de vista político-eleitoral acaba sendo Sim, porque essa estratégico, mas cessão, é um custo alto. isso, porque a cessão de fluxo, ela não é assim, ela não acontece em um momento. Ela é um compromisso, né? Como vocês viram aqui no caso, em alguns casos por 9 anos. Isso, 7 anos, 9 anos. Então, fica aquele dreno por fora do orçamento, ele fica acontecendo ao longo de anos. E por que compromete o piso da saúde, educação, etc.? Porque o orçamento fica subtraído daquelas receitas que vazam por fora. E não é computado como dívida, o que é pior. E essas obrigações que são pagas por fora também não são classificadas como dívida. Exatamente. Muito bem. Então vamos agora, temos que ir para o nosso intervalo. Agradeço aqui mais uma vez a participação da Sônia, da Maria Lúcia. Obrigada. E no próximo bloco nós voltamos falando um pouco sobre a CPSE, que é a Securitização do Estado de São Paulo. Até já. Até já. Muito grata. Fatorelli, uma honra estar aqui com você. Sou sua aluna, fiz seu curso e queria recomendar, inclusive, para quem está nos assistindo, porque foi excelente. É um conteúdo denso, óbvio, porque o assunto é complexo, mas traz um conhecimento e a gente fica, de fato, indignado quando a gente descobre tudo que você vai nos contar aqui, né? Eu sou do Núcleo São Paulo, né? Estou com a Sônia. A gente está tentando organizar uma auditoria que inicie de nós mesmos, por enquanto. Temos uma frente parlamentar que está em andamento, mas, dada a burocracia, de fato, que uma frente leva para começar, né? Resolvemos começar a auditar os contratos. E estamos trabalhando nisso, começamos com a Sabesp, que é um caso importante para São Paulo, né? E o que a gente pensa é que pode ser que a gente alcance a finalização das auditorias, porque São Paulo tem 9 contratos de financiamento da Sabesp e 66 contratos do Estado. Então, a gente acredita que com o andar, né, dos trabalhos, pode ser que a gente termine antes da frente parlamentar estar implementada. Como você nos recomenda que a gente proceda a partir disso? Estando com uma auditoria pronta, com os dados já coletados, o que a gente pode fazer? Sim, super importante sua pergunta, Dani. A auditoria é exatamente uma ferramenta que joga luz sobre o processo. A auditoria em si não é uma tomada de decisão. Ela é uma ferramenta técnica e política também, não partidária, mas é política porque ela mostra o que está acontecendo e ela elucida se aqueles contratos são legítimos, se aquelas cifras estão coerentes, se o custo daquele financiamento, daquele empréstimo é razoável, quanto que foi pago, se aquele recurso foi realmente aplicado onde deveria.
Então, a auditoria, ela vai checar toda a veracidade daquela contratação. E é muito importante que vocês tenham escolhido a Sabesp, porque ela foi privatizada e ainda tem um componente, que uma das justificativas para privatizar é que o Estado de São Paulo estaria muito endividado. Então, olha a relação aí da dívida com a privatização. E nós já vimos, né, em várias situações que a gente analisou, que nas privatizações, o modelo que vigora aqui no Brasil, na imensa maioria dos casos, é a entrega do filé, ou seja, a empresa com todo o seu patrimônio, com todos os seus ativos, com todos os seus créditos a receber, com toda a sua experiência e etc., é entregue, muitas vezes por um valor ridículo, e o passivo fica para o Estado e é transformado em nova dívida. Inclusive é importante saber que a União é garantidora de todos esses financiamentos da Sabesp e do Estado de São Paulo, mas a Sabesp foi privatizada, né? Exato. Então, além de olhar tudo isso, todos esses aspectos que eu já falei, é importante ver esse passivo desses contratos que ainda estão em aberto. Quem é que está pagando? É o Estado que continua pagando? Ou é quem comprou a Sabesp? Exato. Né? Então, tem que saber a cargo de quem está essa obrigação após a privatização. E aí, diante de toda essa informação, a auditoria produz um relatório. No nosso caso, é um relatório da auditoria cidadã, nós não somos nenhuma auditoria institucional do serviço público, não é? E o nosso relatório, ele deve ser encaminhado, como nós já fizemos de outras vezes, como fizemos com o nosso relatório da CPI, da PBH Ativos S.A. em Belo Horizonte, da CPI da dívida pública no Congresso Nacional e de várias outras investigações que a gente fez. A gente faz um relatório específico sobre esse fato investigado, colocando ali tudo que foi apurado e entrega para os órgãos responsáveis. Com todos os documentos probatórios também. Sim, ou a gente coloca aqueles documentos probatórios no site, coloca os links, ou coloca como anexos, não é? Muitas vezes os documentos probatórios estão no site dos próprios órgãos. Das transparências, não é? Né? Do site da transparência. Exato. Então, assim, o papel da auditoria é investigar e denunciar, apontar o que está errado. Pode até dar recomendações. Uma das recomendações pode ser o aprofundamento das investigações, porque muitas vezes, de forma cidadã, como nós fazemos, a gente tem dificuldade de acessar tudo que a gente precisaria acessar para dar um resultado 100% conclusivo. Inclusive, pegando esse gancho da recomendação, eu queria até incluir a Sônia, porque eu sei que a Sônia fez um trabalho forte com a CPSEC, securitização com a Carmen, né? E o que a gente pensa é que, diante da aprovação da lei complementar, né, que regularizou a securitização, né, no país inteiro, a gente pensa o seguinte: não seria o caso da gente propor, como auditoria cidadã, né, pontos de auditoria desse processo de securitização, já que ele é um dado agora, né, não temos mais como lutar contra, né? Então, pontos onde a gente pode pegar as incongruências do processo, porque ele não é um processo amarrado, né? Não. Com certeza, esse processo da securitização, Dani, como Sônia comprovou aqui também, não é, junto com a pesquisa que ela e Carmen e outras pessoas do núcleo fizeram, é um processo que eu considero escandalosamente fraudulento, porque os pagamentos das obrigações financeiras geradas com o uso de uma empresa pública, que no caso aqui de São Paulo é a CPSEC S.A., ela emite debêntures, então ela é pública, ela é estatal, ela se diz não dependente, mas ela é mantida com o dinheiro de uma parte do fluxo de arrecadação
do Estado, que é cedida para ela. Então, os contribuintes não estão sabendo de nada, continuam pagando seus tributos na rede bancária, só que aqueles tributos, durante o percurso pela rede bancária, antes de serem depositados na conta do Estado de São Paulo, do Tesouro Estadual, tem um desvio. Vazam, né? Vazam por fora. Exato. E se destinam ao pagamento daquelas obrigações geradas pela securitização operada pela CPSEC S.A. O pagamento daquelas debêntures, dos juros das debêntures, é todo feito por fora do orçamento. Isso é um escândalo. E você vê uma janela para que nós possamos atuar nesse sentido de, agora que é fato, a lei já foi promulgada e tudo, que a gente possa atuar como, vamos dizer, sugerindo pontos de auditoria, pontos onde tudo deve casar e não deve ficar solto dessa forma. Evidentemente, nós temos que exigir informação acerca de quanto recurso arrecadado de contribuintes no Estado de São Paulo vazou por fora do orçamento para pagar contribuições da CPSEC S.A. Enquanto o Estado alega falta de recursos para atender, por exemplo, reivindicações de servidores, reivindicações dos policiais, do pessoal da educação, do pessoal da saúde, do serviço público em geral aqui, e da própria estrutura do Estado que está sendo privatizada. Escolas estão sendo privatizadas em São Paulo, sob a justificativa de falta de dinheiro, sendo que dinheiro está vazando prioritariamente. Isso aí fere princípios da administração pública, porque não tem como priorizar um pagamento financeiro de uma obrigação gerada por uma empresa recém-criada. E esse dinheiro da CPSEC foi para quê? Pode ser investigado também a destinação desses recursos, porque tem uma pegadinha aí. Ao classificar essas empresas criadas, como foi criada a CPSEC S.A. aqui, a PBH Ativos S.A. em Belo Horizonte, e várias, Brasil afora, elas são criadas como não dependentes para fugir das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas elas não podem fugir do interesse cidadão, que no fim das contas está tendo o seu orçamento público suprimido, dragado por conta do desvio de receitas públicas por fora, para esse esquema. Então, Dani, eu tenho uma visão que não é pelo fato de terem aprovado o PLP 459, que era o projeto de lei que tentou legalizar essa situação, e ele foi aprovado no Congresso, foi sancionado pelo governo Lula, pelo presidente Lula, e virou lei complementar 208 de 2024. Não é pelo fato de estar na lei que seja legítimo. Legítimo e correto. Pode ser até legal, entre muitas aspas, porque virou lei, mas fere a Constituição, porque o princípio da unicidade orçamentária é um princípio, é o princípio mais importante das finanças públicas no Brasil. Que princípio é esse? Todas as receitas têm que chegar ao orçamento público e deles só podem ser destinadas de acordo com a LOA, a Lei Orçamentária, votada pelo Poder Legislativo local, ou aqui no caso, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E essas empresas de securitização saem fora dessa obrigatoriedade? Saem porque elas se colocam como não dependente, né? Elas são estatais, porém regidas pelo direito privado, e se colocam como não dependentes, como se elas não dependessem de recurso público. Mas, como o pagamento é por fora, como o dinheiro que chega nessas empresas, ele é desviado por fora do orçamento, ele é um
dinheiro público. Como que ela é não dependente? Então, é uma fraude. É uma fraude no tipo de funcionamento da empresa, é uma fraude no tipo de pagamento por fora, é uma fraude porque a obrigação contraída, que é uma dívida pública, não é contabilizada como dívida. Sim. Entendeu? É uma farsa, de ponta a ponta. Então, o nosso papel como cidadãos e cidadãs é denunciar esse processo, porque nós estamos chegando num ponto em que, se isso vira padrão, se esse tipo de negócio vira padrão, e eu não estou aqui elucubrando, não. No Rio de Janeiro, os recursos de receitas de royalties de petróleo que o governo do estado de São Paulo destinou à Rio Previdência, que é a previdência do povo do Rio de Janeiro, está sendo desviado através do mesmo modelo de securitização para uma empresa em Delaware, que é paraíso fiscal localizado nos Estados Unidos. Então, esse modelo de negócio é o mesmo modelo que eu identifiquei na Grécia. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar na auditoria lá, esse mesmo modelo envolveu 17 países europeus que eram sócios de uma empresa sediada em Luxemburgo, que era propagandeada como um fundo de estabilização, que iria resolver todos os problemas da crise europeia. Não era um fundo, era uma empresa, emissora de papéis, igualzinho a CPSEC. Só que, em vez de ter um sócio, que é um estado, aqui no Brasil eles pulverizaram, estão fazendo uma empresa em cada lugar. Na Europa foi uma empresa em Luxemburgo. Por quê? Porque a legislação de nenhum daqueles 17 países aceitaria uma bandalheira, não aceitaria uma bandalheira dessas. Então, localizaram a empresa em Luxemburgo, e lá ela emitia papéis eram negociados na Bolsa de Luxemburgo, os bancos ameaçados de quebra por conta da farra dos derivativos compravam esses papéis que tinham garantia de 17 países, quer dizer, era um super filé. E como que esses bancos ameaçados de quebra pagavam? Empurrando para essa empresa os derivativos podres. Quer dizer, sabe? Que é um modelo exportado, né, para o mundo. É porque nós importamos deles, talvez. Né? É o próprio mercado financeiro, que é o único que ganha com o sistema da dívida. Ele cria esses mecanismos porque ele já percebeu que a maioria das pessoas acha que dívida pública é uma coisa distante da vida delas. A maioria não se importa. Sim. Os próprios gestores públicos, os parlamentares, a maioria não se importa com o sistema da dívida. Então, o que o mercado financeiro percebeu? Vamos criar mecanismos cada vez mais sofisticados, como essa securitização, mecanismos sofisticados. É uma arquitetura que dá voltas e voltas. E se não questionam a própria dívida, esses mecanismos, então, né? Então, é o orçamento público que está em risco, em alto risco. Então, eu até te agradeço por ter anunciado que a Auditoria Cidadã tem cursos à distância. Eu também recomendo a todas as pessoas que nos assistem acessar a nossa página auditoriacidadã.org.br. Lá no menu você vai achar cursos e tem sempre uma nova turma sendo iniciada, porque o que nós acreditamos, Dan, é que essa situação vai mudar quando houver uma conscientização social. Eu acredito nisso também. Entendeu? Expandida, que forme essa consciência cada vez mais firme, que pressione as autoridades, gerando um constrangimento que vai fazer com que eles mudem. Conte que logo que nós começamos a pesquisar a CPSEC aqui em São Paulo, como que a coisa se arrefeceu, Sônia? Bom, na verdade, assim, nós começamos a pesquisar e nós entendemos que havia ali uma drenagem do recurso público, né?
Então é um tentáculo do sistema da dívida, é a securitização. E nós começamos a pedir documentos para os órgãos responsáveis, eles não nos entregavam. Nós começamos a pedir para parlamentares pedirem o documento, para eles receberem e repassarem para nós. É um negócio assim escandaloso, quer dizer. E você percebe também que não existe uma fiscalização por parte do parlamento. Está nas regras da criação da CPSEC que ela tem que passar uma prestação de contas para o parlamento, para a Assembleia Legislativa. Ela passa uma série de documentos que eles nem olham, nem analisam, quer dizer. E nem sabem onde está. E nem sabem onde estão, porque nós pedimos também para a Assembleia Legislativa, para a Comissão de Fiscalização e Controle, e eles não sabiam dizer onde estava. E realmente, quando nós começamos a futucar, isso se arrefeceu um pouco, quer dizer, houve um certo recuo deles, da operação da CPSEC, por conta das nossas tentativas, das nossas investigações. Mas olha, nós vamos ter que ir para um intervalo agora. Eu peço desculpas por interromper, mas eu acho que vai ter continuidade para vocês continuarem tocando nesse assunto. Tá ótimo. Colega meu, tá bom? Com certeza. Tem muita informação sobre isso na página da Auditoria Cidadã. Quem ficou curioso, curiosa, acesse lá. Estamos voltando do intervalo aqui com a Maria Lúcia e com a Sônia. E vamos continuar a falar de dívida pública. Maria Lúcia, o que você sabe sobre a dívida pública de São Paulo? Olha, a maior parte da dívida pública de São Paulo, Marilena, é uma dívida do Estado com o governo federal, com a União. Da mesma forma que São Paulo tem essa dívida, praticamente todos os estados têm. Por quê? Lá no final da década de 90, durante o governo Fernando Henrique, houve um processo de refinanciamento das dívidas dos estados. Esse processo de refinanciamento, ele decorre de uma imposição do FMI que vinha desde 91. Esse refinanciamento da dívida dos estados, ele é mencionado em carta do FMI desde 1991. E houve algumas tentativas, e essa final da Lei 9496, a partir de 1997, é que, de fato, conseguiu fazer esse refinanciamento. Em que moldes? Cada estado tinha lá suas dívidas, com outros agentes financeiros, ou dívida em títulos públicos, que era o caso de São Paulo, que tinha pouco mais de 10 bilhões de dívida mobiliária, dívida em títulos. Além dessa dívida em títulos, tinha também algumas dívidas contratuais, mas a maior parte era dívida em títulos mobiliários, que o Estado de São Paulo emitia títulos públicos. Só que o que aconteceu na hora do refinanciamento? Somaram passivos de bancos que foram extintos ou privatizados. Então, aqui no Estado de São Paulo, mais de 30 bilhões de passivos do Banespa e da nossa Caixa, totalmente sem transparência, sem auditoria, ninguém sabe que passivos eram esses, foram simplesmente transformados em dívida do Estado. Então, eles levaram todo o crédito, o patrimônio, e a dívida ficou para o tesouro, é isso?
isso, quem comprou o Banespa, que foi aqui em São Paulo, foi o Santander. Santander. Né? Então, o Santander levou os edifícios do Banespa, a clientela, os créditos a receber, todo o patrimônio e a parte do passivo do Banespa empurrou e virou dívida do Estado. E aí, uma dívida que inicialmente era cerca de 46 bilhões, lá em 1997, a maior parte ilegítima, né? Porque esses passivos, você concorda? Isso não é dívida, isso é outra coisa. Tinha que ter tido... Primeiro que isso aí teria que ter ficado com o comprador. Sim, o Santander teria que ter assumido também as dívidas, né? Claro, esses passivos. Isso aí ele empurrou para o Estado. Então, isso é totalmente ilegítimo. Essa origem não transparente e ilegítima, porque aqueles títulos públicos também, eles eram negociados em mercado em valor muito abaixo do valor de face. E na hora do refinanciamento foi 100% do valor de face. Então a origem do refinanciamento já começa com uma série de questionamentos. Além disso, as condições aplicadas pela União foram insanas. Uma atualização monetária automática pelo maior índice de atualização, que é o IGPDI, um índice que envolve inclusive a variação cambial. A variação, e que lógica que tem isso? Uma operação interna entre União e Estado? Aplicar variação de dólar? Não tem lógica. Mas foi esse o índice aplicado. E nós tivemos acesso a um dos CDs de correção. Essa correção era feita diariamente. Ou seja, hoje corrige, amanhã já pega o saldo corrigido. E juros sobre juros. E além de juros, esses juros variaram de 6% a 7,5% ao ano, em cima do valor atualizado. De tal forma que os estados já pagaram essa dívida várias vezes e devem outras tantas. No caso de São Paulo, aqueles 46, São Paulo já pagou 235 bilhões para a União. E ainda deve cerca de 288 bilhões. Escândalo, hein? E o escândalo ainda fica mais indecente quando a gente observa que durante o período em que a União cobrou do Estado essa dívida já paga várias vezes, a própria União deixou de ressarcir ao Estado os créditos da Lei Candir. Uma lei lá de 1997 que deu isenção de CMS, um tributo estadual, ou seja, uma lei federal decidiu sobre um tributo estadual que, no caso de exportação, não incidiria ICMS. Porém, a União ressarciria os estados dessa perda de ICMS. Esse ressarcimento sempre foi feito de forma muito aquém do devido. E, há poucos anos, houve um acordão, com participação inclusive do Supremo e tudo, que referendou um acordo em que os estados abriram mão de cerca de 90% do seu crédito. O estado de São Paulo levou um prejuízo de cerca de 100 bilhões de reais. A gente não vê ninguém falar nisso. Exatamente. A gente não vê ninguém questionar esse crédito. Nem os nossos deputados da Assembleia Legislativa não estão questionando isso daí. Não, porque acham que é um acordo que teve até participação do Supremo, mas espera aí. E a sociedade? E a sociedade? Esse que crédito... é quem produz a riqueza. Exatamente. O que a gente tem dito é o seguinte, esse crédito não era do governador que aceitou abrir mão de 90%. Ele abriu mão de um crédito que não pertencia a ele, que era o governador de plantão. Ninguém poderia ter aberto mão desse crédito sem consultar a população. Referendo, né? E porque esse dinheiro
vai para recursos que a população precisa, de educação, saúde, transporte, Exato. porque eles que custeiam todo esse valor, né? Exatamente. Então, a dívida do Estado de São Paulo, eu considero uma dívida escandalosa, porque na origem, 3/4 era passivo de bancos privatizados ou extintos, o outro 1/4 entrou por 100% do valor de face, as condições financeiras impostas pela União não poderia nunca ter cobrança de juros entre entes federados, o mesmo princípio que proíbe que o ente federado cobre tributo um do outro, impede também a cobrança de juros. É o mesmo princípio, porque tem como, Marilena, você morar em São Paulo e não morar no Brasil? Não tem. Como está no artigo 1º da Constituição, nós somos uma união indissolúvel. É uma coisa só, não tem sentido uma parte cobrar juro da outra, de um mesmo corpo. Então, isso tem que ser... A sociedade tem que começar a pensar isso e questionar esse processo que é a financiarização das finanças públicas. Como eu vinha falando, né, com a Dani, com o Léo, a questão da securitização, a questão da origem da própria dívida no Brasil, a externa que transformou em interna, é a financiarização do Estado, que prioriza o pagamento de uma despesa financeira que não tem contrapartida, viu? Tem documento do Tribunal de Contas da União apresentado ao Senado Federal, que essa dívida federal, que leva mais de 40% do orçamento federal todo ano, repetidamente, todo ano, é essa mordida. Não tem contrapartida em investimentos no país. E nem lá no Congresso não tomaram nenhuma providência a esse respeito? Houve uma CPI em 2009, 2010, antes houveram algumas tentativas de investigação, mas sempre o tema é profundamente boicotado e abafado, né, Sônia? Abafado. O resultado da CPI eles não passam. É abafado, abafa o caso, né, como diz o povo, é assim. Ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo. Vamos ficar caladinho para não vazar a informação, não é isso? Porque isso aqui é um roubo. A sociedade está sendo profundamente roubada. Tá. Todos nós que nascemos no Brasil, nascemos num dos países mais ricos do planeta. E olha como vive o nosso povo. Não é? Mais de 50 milhões sobrevivem com Bolsa Família. Mais de 100 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, quer dizer, da população inteira do Brasil, de 220 milhões, mais de 50 Bolsa Família. Os outros 150, praticamente, 130 ganhando de 1 a 3 salários mínimos. Vergonhoso. Então, nós temos aí 1% se dando muito bem, né, a cúpula dos poderes e os grandes banqueiros, os exploradores da mineração, do agronegócio, grandes corporações, se dando muito bem, ganhando muito dinheiro, tendo contas no exterior, coleção de jatinhos, de iates, etc. E uma classe média exprimida aí, altamente tributada, O que paga a conta. que paga a conta, não é, no Brasil, mas a maioria vivendo na pobreza e na miséria. Isso é completamente incompatível com o Brasil. E é isso que move todos nós que lutamos na auditoria cidadã. Nós não queremos que ninguém se torne especialista em dívida. Isso não teria valor algum. A nossa dedicação em investigar essa dívida, em denunciar os mecanismos que estão criando essa dívida, né, sem contrapartida, o estoque simplesmente sobe.
e a obrigação surge, drenando recursos que saem das áreas sociais. O nosso objetivo com essa luta é denunciar isso para que os recursos cheguem onde tem que chegar, para que haja mais justiça social, para que melhore a qualidade de vida do nosso povo e para que a gente tenha, de fato, um desenvolvimento socioeconômico e ambiental compatível com a riqueza do Brasil. Maria Lúcia, ontem nós tivemos um belíssimo evento lá na LESP, né, e falamos sobre a dívida. Você falou, um dos temas lá é sobre a Previdência. Você acha que a Previdência no Brasil está quebrada? E por quê? Não está e nunca esteve, viu? Nunca esteve e não está. O modelo de previdência social criado no Brasil é um modelo invejado no resto do mundo. É um modelo tripartite, ou seja, o trabalhador paga sobre o seu salário, as empresas pagam sobre o seu lucro e todo mundo que consome paga sobre o consumo. Então, um sistema que arrecada de toda a sociedade para garantir, na verdade, seguridade social, previdência, assistência e saúde, benefícios, não é? Não só aposentadoria, como benefício para quem tem ali um acidente de trabalho, fica deficiente, por exemplo, fica com uma dificuldade de continuar a trabalhar, ele vai receber um benefício. Tem o benefício de prestação continuada para quem nunca conseguiu se aposentar. Tem muita trabalhadora, principalmente, que foi explorada a vida inteira, ninguém nunca assinou a carteira dela, ela não conseguiu comprovar a contribuição. Se chegar numa determinada idade, com o baixo nível de renda, tem uma aposentadoria. Então, esse modelo de previdência, ele é extremamente seguro, porque ele tem a contribuição de todos. Qual é o problema? Por que ficam com esse discurso falacioso, criminoso, de que a Previdência estaria quebrada? Porque quem já leva esses mais de 40% aqui da dívida não está satisfeito com isso. É insaciável. Quer mais. E de onde ele vai tirar mais? Da Previdência. Da Que Previdência. É o segundo maior bloco aí. Onde ainda tem 21%. Agora, vai querer tirar, por exemplo, da cultura, que fica só com 0,04%? O que vai adiantar para eles? Eles vão bater aí em outras áreas que ficam com migalhas? Não, eles batem na Previdência, que é onde ainda tem algum recurso. E o que tem afetado a sustentabilidade da Previdência? Algumas medidas, por exemplo, você já ouviu falar da desoneração da folha? Quem está nos ouvindo já deve ter ouvido falar. O que é desoneração da folha? É tirar a obrigação das empresas de pagarem a parte delas para a Previdência, sabe, sobre a folha. Então, que as empresas contribuem ou sobre o faturamento e sobre a folha de pagamentos também. Desonerar a folha, elas não precisam pagar sobre a folha, a parte delas. O empregado paga uma parte, a empresa paga outra. E aí, claro, isso vai fazer falta. Os incentivos fiscais graciosos dados aos amigos de reis, não é? E com recurso que não é deles. E não né? pagam, e ninguém fiscaliza a contrapartida, porque todo benefício fiscal, quando é dado, ele tem lá uma contrapartida. E quem fiscaliza isso? Exatamente. E mais, a precarização do trabalho no Brasil. Nós estamos vivendo uma fase, principalmente depois da aprovação da contra-reforma da Previdência, porque aquilo ali não foi reforma, né, gente? O que a gente reforma é para melhorar. Ninguém reforma uma área da sua casa para detoná-la. E o que foi feito na contra-reforma da Previdência foi um desmonte de direitos sociais. O que nós temos hoje? A chamada uberização do trabalho. Então, nós temos um contingente enorme de pessoas trabalhando sem contribuir para a Seguridade Social, sem contribuir para a Previdência
O que esvazia o caixa, o que dá problema na remuneração de quem está precisando da Previdência. Exatamente. Então, se nós tivermos um modelo justo, emprego para a juventude, emprego digno, bem remunerado. Bem remunerado, com contrato. Exatamente, com carteira assinada, com pagamento da contribuição. Se nós tivermos essa garantia de sobrevivência digna para quem está no período laboral, se nós não deixarmos os nossos governantes usarem, darem esse tipo de benesse, como desoneração de folha, que na verdade foi uma compensação por conta do juro alto no Brasil. O juro extorsivo, em vez de combaterem o juro extorsivo, que impede as empresas de funcionarem, deram desconto lá na folha de pagamento, a desoneração da folha. Então, esses desajustes é que afetam a sustentabilidade da Previdência no Brasil. Sabe que eu assustei? Eu conheci uma professora esses dias que ela é PJ. E na escola privatizada, olha o escândalo, gente, eles aceitam só professoras PJ. Então, uma professora PJ, qual é o direito que ela tem, Sônia? Nenhum. Porque ela sai, não vai ter férias, não vai ter 13º, não vai ter a Previdência quando ela aposentar. Não vai ter nada, vai sair com o salário do mês só. Não, escândalo isso, escândalo. Professora PJ, a educação, para mim, no Brasil, a gente tem que ter todo o carinho e só transforma um país com a educação. Exato. Então, eu até penso em levar esses debates aqui, como levamos ontem para a LESP, para as escolas, para as universidades. Eu acho que nós teremos que nos mobilizar para isso. Eu já conversei com as colegas, a Desirê e a Dani, para a gente começar, viu, Sônia, tentar fazer um projeto e para levar isso para as escolas, porque eu acho que com a educação e com a informação a gente pode transformar um pouquinho dessa história perversa que está aí. E, sim, completando, e para vocês da Auditoria Cidadã, quais são as campanhas que estão em andamento? Sim, olha, com essa questão, só retomando que você vai levar para as escolas, né, nós temos o nosso curso à distância. Sempre tem uma turma aberta, como eu citei, e é muito importante que as pessoas acessem. E aberta a todo mundo para fazer uma atualização, mesmo quem já fez o curso em outras turmas, faça para ter uma atualização, não é? Sim. Porque é por aí, esse conhecimento é um conhecimento que abre, não é, a compreensão do que está acontecendo com essa chamada dívida. Então, a Auditoria Cidadã, ela tem feito folhetos, cursos, cartilhas e campanhas, como você citou. Uma dessas campanhas, a mais recente, é a Campanha Nacional por Direitos Sociais. Uma campanha lançada em 2024, porque ela, de fato, reúne o objetivo da Auditoria Cidadã, o objetivo final. O nosso objetivo final com essa auditoria, o que é? Pelos direitos sociais. Pelos direitos sociais. Questionar esse pagamento, essa subtração absurda do orçamento. Do orçamento, para que o dinheiro chegue onde tem que chegar. Então, não é que não estejam acontecendo lutas sociais no Brasil. Tem muitas. O pessoal do meio ambiente, ano passado, fez uma greve, inclusive denunciando os cortes orçamentários para cumprir o arcabouço fiscal, que tinham cortado dinheiro, inclusive, dos programas de combate a queimadas. Eles falaram, vai prejudicar, o dinheiro já está muito curto, vai prejudicar. E o que a gente viu? Queimada demais. Queimada tomar conta do país. Então, o arcabouço, o que é? Um mecanismo que coloca teto só nas despesas da área social, para que sobre mais dinheiro para pagar a dívida, sobre a qual não tem teto, não tem limite, não tem controle. E o pagamento da dívida não está no arcabouço. Claro que não. É só despesas primárias. Exatamente. É só despesas sociais e com a estrutura do Estado. Então, essa campanha nacional por direitos sociais, ela procura divulgar
todas as lutas que estão acontecendo. As greves, por exemplo, nesse momento nós estamos anunciando o movimento dos motoboys, que foram heróis durante a pandemia e são extremamente explorados, sem direitos sociais, eles não têm carteiras assinadas de trabalho. São empreendedores de si próprio. E sabe quanto eles ganham atualmente? R$ 6,50 por entrega, sendo que se eles têm que fazer mais de uma entrega na rota, as outras entregas eles recebem R$ 3 por entrega. Nossa. Então, no movimento deles, eles estão pedindo um mínimo de R$ 10, ainda que seja na rota, porque todo dia morrem motoboys no Brasil, porque eles têm que dirigir como loucos para conseguir ganhar alguma coisa para levar para casa. Então, nesse momento, a campanha está denunciamos as greves da educação, denunciamos as reivindicações do pessoal do meio ambiente, da saúde, dos indígenas, dos povos originários. Posso falar da campanha do limite dos juros? Claro, por favor. Eu acho que assim, o que a gente está falando é que o sistema financeiro, ele abocanha o orçamento público, mas ele não faz só isso, ele abocanha o seu bolso também. Por quê? Porque ele cobra de você uma taxa, um juros de 400% no cartão de crédito, cobra de cheque especial, quase ninguém usa, mas quase 150% de cheque especial, empréstimo individual mais de 50%, e isso é uma forma de subtrair o seu dinheiro para também o sistema financeiro. Então, a proposta da Auditoria Cidadã é limitar os juros a 12% ao ano, sabendo que na Europa, quando você fala que na França os juros são de 3% a 4%, é ao ano, e é só aqui no Brasil que é computado por mês. Então, por isso que nós pusemos o limite de juros de 12% ao ano. E isso está consignado no projeto de lei PLP 104 de 2022, que está tramitando, e a gente pede ajuda para que a sociedade não pague tanto do seu bolso para o sistema financeiro também. Isso, todo mundo que está nos assistindo pode acessar lá na página auditoriacidadã.org.br, bem no alto da página, tem o banner da campanha pelo limite dos juros no Brasil. Se você acessar lá, você vai ver uma enquete da Câmara dos Deputados para que você pode votar nessa enquete, tá? Para exatamente impulsionar esse projeto de lei. Porque parlamentar é assim, se eles verem que tem milhões de pessoas, votando lá na enquete desse PLP 104/2022 e dizendo que concorda plenamente, que quer que ele seja votado, eles vão priorizar esse projeto. Se eles veem que ninguém está se interessando, o projeto vai ficar lá na gaveta. Adormecer. Né? Então, a gente pede para as pessoas, aqui nesse folheto, que também é o folheto que está lá em destaque também na página da Auditoria Cidadã, vocês podem acessar o link ou acessar diretamente a página auditoriacidadã.org.br e lá no banner ver todas essas campanhas. Tá? Sônia, nós estamos encerrando, né, aqui o nosso bate-papo. Gostaria das suas considerações finais e o recado para nossos internautas. Não, o recado é o seguinte, eu acho que a sociedade tem que se mexer. Nós estamos sendo lesados em nossa vida, em nosso bolso, em nossa casa, nos impostos que nós pagamos e no orçamento público que não chega até nós como um retorno do pagamento dos impostos que nós fazemos. Porque boa parte vai sendo abocanhada aí, como nós já vimos, pelos banqueiros, pelos rentistas de plantão. Então, eu acho que a sociedade precisa se mexer, nós precisamos atuar. E o Núcleo São Paulo, ele faz reunião toda quarta-feira e ele pode ser checado ou acessado também pelo site que a da Maria Lúcia falou. Lá tem o Núcleo São Paulo, então www.auditoriacidadã.org.br, você encontra lá o Núcleo São Paulo, você pode entrar em contato conosco para participar.
venha participar conosco. Maria Lúcia, tuas considerações finais? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, assim, de coração mesmo, em nome de todo o coletivo da Auditoria Cidadã, tudo que vocês do Núcleo São Paulo têm feito. Querida Sônia, muito grata. E junto com essa equipe maravilhosa aqui, Marilena, Léo, Dani e Desirê, Renato, todas as pessoas aqui e todas as que não estão aqui hoje, mas que fazem parte desse núcleo, né, que dedicam. Gente, todo mundo que eu estou citando aqui, inclusive eu, somos voluntárias e voluntários. Né? Isso é muito importante que se diga, que a Auditoria Cidadã é um movimento suprapartidário. Ninguém aqui quer se candidatar a absolutamente nada, são cidadãos e cidadãs exercendo a cidadania mesmo, né? Atuando, porque esse é um direito nosso, né? E é um direito de todos vocês que estão nos escutando também. Então venham exercer esse direito, venham se importar com o que está acontecendo no nosso país, né? Você faz parte de tudo isso, você está pagando essa conta, você está deixando de receber uma série de direitos porque o dinheiro está sendo drenado por essa conta. Você está vendo um monte de gente nas ruas, onde quer que você esteja morando no Brasil, você vê gente abandonada, você vê situações inaceitáveis, o nosso patrimônio público sendo privatizado, patrimônio que nós construímos, viu? Você também construiu com o nosso dinheiro, sendo aí rifado. Então, está nas nossas mãos virar esse jogo, que é a outra campanha. É hora de virar o jogo. O jogo é o modelo, esse modelo econômico que faz do Brasil, o país da abundância, ser esse cenário de escassez. Eu uso propositalmente a palavra cenário, porque cenário é uma coisa que quando a gente não gosta, a gente arranca. A gente muda, porque a nossa realidade concreta é uma realidade de abundância, extrema abundância, mas essa abundância não está chegando para todas as pessoas no Brasil, por causa do sistema da dívida, dessa política monetária suicida praticada pelo Banco Central, do modelo tributário extremamente regressivo, o pobre paga proporcionalmente muito mais do que o rico, e desse modelo que primariza a nossa economia com um grande agronegócio de exportação, produtor de commodities, usando veneno, destruindo a natureza e os povos originários, e de mineração também predatória, mineração e o grande agronegócio. Então, é preciso mudar isso. E a única forma de mudar isso é com essa conscientização social, com conhecimento, que a sociedade só vai se conscientizar, não é, Sônia? Com o conhecimento, quando ela se apoderar desse conhecimento e aplicar isso através da cidadania, atuando em movimentos sociais. Todo mundo faz parte de algum sindicato, alguma associação, fortaleça suas entidades e cobre dos parlamentares nas eleições. O que o senhor entende disso aqui? Se o parlamentar não entender do sistema da dívida, ele não está preparado, não é, para assumir um mandato. Então, é muito importante que a sociedade cobre isso, porque se não cobrarmos, o poder financeiro que está aí tomando conta da mídia, que está tomando conta das instituições e da própria estrutura do Estado, sim, com essas privatizações até das escolas, não é? Fundos financeiros estão aí comprando. Como? Qual vai ser a saída? Então, vamos reagir enquanto é tempo, não é? Para modificar esse cenário, sair desse cenário e chegar à nossa realidade de abundância. Então, acessem as redes sociais, a Auditoria Cidadã diariamente coloca publicações no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, no TikTok. A gente procura colocar em todas as redes para que a informação chegue para a sociedade que está pagando essa injusta conta.
né? E acesse também os materiais da nossa página, auditoriacidadã.org.br, tem lá curso à distância, folheto, cartilha e uma série de artigos, entrevistas, palestras, tem muito material. E vai ser uma honra também depois colocar essa gravação lá na nossa página, para que ela seja compartilhada para o Brasil todo. Então, internautas, eu sou Marilene Queiroz Coelho Marçal, diretora de comunicação da Federação do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo e diretora do Sinafresp, que é o Sindicato dos Auditores da Receita do Estado de São Paulo. E o nosso lema lá, Maria Lúcia, auditora também, colega da Receita, e eu sou do Estado, né? Uhum. E o nosso lema lá é que a receita é para todos. Se a receita é para todos, então esse esquema não está chegando a receita para todos, né? Não. Porque se a gente fala da dívida, a gente tem que falar da receita. Sim. Então, vamos acompanhar a auditoria, né, cidadã da dívida, vamos acessar seu site e nos acompanhem aqui na Federação também nossos próximos programas. Muito obrigada por sua audiência.